falando de trigonometria, eu acho que a gente viu ali, né, a parte dos ângulos. Quando são os arcos notáveis? 30, 45, 60. E a gente também viu quando notáveis. não são. Isso. Né? E agora eu acredito que o importante é nós, como é revisional, nós já localizamos vocês que o importante é olhar para o triângulo retângulo, reconhecer hipotenusa, cateto, os ângulos, e aí verificar quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente. Perfeito, esse é o ponto principal, o começo. Agora, e na prática? Como é que é na prática, no dia a dia? Como é que eu vou usar? Situações ali que a gente percebeu que tem bastante aplicação, né? A gente viu até no esporte, né? Tirolesa, não sei o que lá. Então, verdade. Viu, assim, muitas aplicações. Mas se eu contar para vocês que tem mais, né? Tem muitas aplicações, porque a trigonometria realmente ela é muito aplicável, né? Então ela nos ajuda em muitas situações da nossa vivência, do cotidiano, a resolver situações, problemas. Então é dentro dessa pegada que a gente veio trazer nessa aula, até porque o Enem, por exemplo, ou seja, o SAEB, traz de forma contextualizada. Isso, traz aplicada em alguma realidade do aluno, né? Então é dentro disso que a gente traz nesse caminho aí. E esse detalhe da aplicação é tão interessante que na BR, agora você vai na BR, você percebe que eles, como é que eles chamam? Pare e siga, né? Pare e siga, porque estão mexendo, estão reformando e é tudo muito estratégico, porque eles fecham alguns pedaços e tem que isolar tantos quilômetros para frente e para trás. Por quê? Por conta da visão, porque se põe a barricada muito perto, e aí pode ser que cause algum acidente. Então, eles pegam um instrumento que nós vamos ver na aula hoje, nós vamos ver o instrumento original e vamos ver o instrumento caseiro. E com esse instrumento eles vão calculando a angulação da curva, a altura de um morro, tudo usando a questão do ângulo e a trigonometria, para poder falar assim, não, vamos fechar aqui, porque daqui, quando aquele motorista lá atrás fizer a curva, ele já vai ter visão de que aqui está fechado. Que interessante, né? A leitura usando ângulos e a trigonometria. Então, dentro disso tudo, que a gente trouxe a aula 50 para vocês com as aplicações. Bora ver? Vamos lá. Na telinha, então, trigonometria na sua parte 2, a gente vem com a resolução de problemas, ou seja, as aplicações. Beleza. No primeiro estudo da trigonometria, nós aprendemos os elementos que compõem o triângulo retângulo. Nós falamos no começo a questão do seno, cosseno, tangente. Agora, nós aprendemos de forma bem simples, só que agora nós temos que dar um avançado um pouquinho, não é? Temos que verificar algumas aplicações onde a trigonometria ela é utilizada de maneira muito importante. Sim. Relembrando esses elementos, vamos fazer uma construção de triângulos semelhantes para analisar as proporcionalidades dessa semelhança. Então, olha lá. Quando a gente consegue identificar 3 triângulos semelhantes, é porque eles têm lados proporcionais, ângulos iguais, certo? Certo. Lados proporcionais, ângulos iguais. Perfeito. E aí, o detalhe do ângulo, né? O ângulo no começo ali, o mesmo ângulo, vai só aumentando, ó, só mudando. E aí, olha lá, o triângulo amarelinho tem o mesmo tamanho do triângulo azulzinho, que tem o mesmo tamanho do triângulo rosa. Lembrando que o triângulo, levando em consideração esse ângulo reto, cadê a canetinha? A canetinha foi para onde? Por aqui, nesse cantinho, olha só. Nós temos esse ângulo reto e esse ângulo beta. Nós temos esse ângulo reto e também esse ângulo beta. Nós temos esse outro ângulo reto e também esse ângulo beta. E tudo isso me garante que esse ângulo e este ângulo terão o mesmo tamanho. Então, eles são semelhantes, tá? Triângulos semelhantes, não quer dizer que são iguais. Eles têm medidas proporcionais, ângulos iguais e lados proporcionais, beleza, certo? Beleza. Então, pela imagem anterior, a gente vê 3 triângulos retângulos semelhantes, né? Em um dos casos de semelhança de triângulos, tivemos 2 triângulos congruentes e isso nos garante que os triângulos são semelhantes. O ângulo beta, aquele lá da base lá embaixo, é ele que vai amarrar junto com o ângulo reto, que esses triângulos vão ter os mesmos tamanhos de ângulos. Beleza, né?
E claro, né, com isso a gente consegue trazer para vocês a trigonometria na resolução de problemas, ou seja, aplicado a situações práticas que muitas das vezes vocês nem imaginam que é possível, né? Por exemplo, lá no sítio ou na propriedade que vocês moram, seja na comunidade indígena, tem como a gente aplicar muito a trigonometria. E às vezes a galera nem sabe que é possível. E a gente consegue aqui mostrar para vocês várias situações onde isso se encaixa, né? E essa aplicação vai ser muito importante porque vamos imaginar que você vai fazer um cercado com arame e tal, e aí você tem duas situações. Ou você corta os arames, e aí pode acontecer de você cortar do tamanho errado e ter perca no final. Você sabe que uma vez que eu cortei o arame, piquei com um pedacinho ali no final, 1 metro, 2 metros, tá quase que perdido, né? Porque fazer emenda com arame é muito ruim. Ou eu saio andando aquele rolo gigante, trabalhoso e tal. Então eu faço o quê? Eu já conheço um pouco da matemática, eu faço as aplicações. Com isso eu vou fazer cálculos ali trigonométricos, vocês vão ver daqui a pouco, essas medidas trigonométricas. Vou cortar o arame de tal maneira que a minha perca vai ser 0 ou bem menor do que no início. Então imagina eu cortar 8 fileiras de fio, em cada um perder 2 metros. Eu tenho 16 metros de fios perdidos, né? 16 metros de arame perdidos. Então tenho que ter esse cuidado para trabalhar. E tudo isso é matemática aplicada. Olha aí. Então vamos lá que a gente tem muitas situações para desenrolar junto com vocês. Falando então de aplicações, o objetivo principal da trigonometria, né, é determinar medidas de ângulos e distâncias que não são acessíveis à medição, né? Então, o seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos e suas bases estão associadas aos triângulos, tá? Aos triângulos. Beleza? E será que lá, né, a gente falou aqui, ó, vamos conversar aqui um pouquinho, lá na propriedade rural, será que se você tem um tanque aí de peixes, você consegue aí ter alguma situação que possa envolver aí a questão de triângulo retângulo, até porque aqui ele fala de, aqui ó, distâncias inacessíveis, mas de repente ela está até acessível, mas eu tô com preguiça de espichar aqui a trena, ou não achei a fita métrica, não achei a trena. Então eu faço o quê? Eu faço uma medição de um ângulo ali, faço uma projeção de um lado, do outro. E dá uma estimativa, né? Claro e que aí muitas a das chance, vezes... não vai ser exato, mas a chance de perder 2 metros diminui para perder 20 centímetros, 30 centímetros. Olha só a diferença. No final, é uma economia bem grande. E numa das visitas dessas, né, nas propriedades rurais aí dos nossos alunos, já visitamos algumas, né? O que que acontece? A gente viu que existe uma situação prática. Então agora a gente vai ver um vídeo que traz bem direitinho um pouco disso tudo e você vai entender melhor. Olha lá! Então, a gente pode ver mais uma aplicação da matemática no sítio usando a trigonometria no triângulo retângulo, não é verdade? Verdade. Porque a trigonometria é o uso para medir, né, distâncias inacessíveis. Esse tanque aqui, por exemplo, se a gente tiver uma dimensão, a gente tem como calcular a outra. Vamos ver? Então, o professor Maurício está lá do outro lado e vai medir uma das dimensões desse tanque. Vamos lá? Mede aí em passos, professor Maurício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 13 metros. A gente vai pensar aqui num ângulo que atravessa em diagonal aqui, mais ou menos de uns 30 graus. Então, com a medida de um lado e com um ângulo de 30 graus, a gente consegue saber a outra dimensão. Vamos calcular na aula. Olha aí que legal, né? O que acontece? A gente fez uma estimativa de ângulo ali, certo? A gente viu uma das dimensões, 13. 13. E agora a gente consegue resolver e encontrar a outra dimensão, né? Aí eles ficam se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer essa estimativa de ângulos? Calma, nessa aula também nós vamos mostrar um instrumentozinho que te ajuda a estimar esses ângulos. Que pode ser construído de forma caseira e também bem prático. Consegue ajudar bastante. Agora, aí. se quiser comprar também, e descobrir esses dias, tu devia ter sabendo já, tu não quis falar para mim,
que tem até aplicativo para verificar o ângulo de inclinação, tudo. Muito prático mesmo. Então, dá para a gente brincar de matemática usando instrumentos com precisões ou instrumentos que aproximem o valor, né, de um determinado ângulo. Certo? Certo. Vamos na telinha, então, para fazer essa resolução todinha. Bora ver. Então, quando a gente tem um tanque aí, né, com 13 metros numa das dimensões, a outra a gente vai tentar encontrar agora, certo? Certo. Então, olha lá, a gente tem um tanque, aqui tem 13 metros, e a gente fez uma estimativa angular aqui de 30 graus, certo? Certo. Com isso, a gente ficou com um triângulo retângulo aqui, não ficou? Certo. E eu quero saber a outra dimensão? Isso. Então, a gente tem aqui o cateto oposto e cateto adjacente, né? Então é tangente? Tangente, a tangente Tangente. de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 13, divididos pelo cateto adjacente, que é x. Quem é a tangente de 30 graus? 30 é raiz de 3 sobre 3? Isso, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Aí, ó, a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Uou! Raiz de 3. Uou! Ixi, Maria. Volta. Volta, vai. Tá indo pra frente. Mas é porque saiu aqui. Tem que voltar. E não pode ficar preto, né? Tem que anotar aí de novo, tá? Outro cortezinho aí. E agora, vamos multiplicar cruzado, né? Só um pouquinho, pegar a canetinha aqui. Vamos multiplicar cruzado. X vezes raiz de 3. Raiz de 3. X. 13 vezes 3. 39, né? 39. Isso, já fizemos. Tá multiplicando, passa dividindo, 39 dividido por raiz de 3. Aí aqui a gente pode fazer de várias formas, né? O que a gente pode fazer? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Pode pegar 39 e dividir por 1,7. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 39 dividido por 1,7 vai ficar 22,9, aproximadamente. Isso, 22,9. Podemos racionalizar também. Podia racionalizar também, né? Que ia ficar 13 raiz de 3, Isso. Daí ia ficar 13 vezes 1,7, que também é aproximadamente 22,9. Então pronto, né? De toda forma, a gente ali substituiu raiz de 3 por 1,7. Beleza. Beleza? Então, na prática, a gente consegue resolver com vocês situações do cotidiano aí que possam se apresentar. Ali, a gente tinha como medir em passos aquela outra dimensão? Tinha, né? Tinha como medir? Teria como? Com certeza, né? Se a gente fizesse os passos da mesma maneira que fez a largura, a gente poderia fazer a profundidade. Ali Isso. Mas tu imagina um rio. Isso aí que ali era mais simples, né? Simples. Você imagina ali, eu estou num rio, não tem ponte para ir para o outro lado, a correnteza está muito forte e eu preciso esticar um arame de um lado para o outro. E aí eu preciso ter um tamanho certo, porque eu não vou comprar um rolo de 500 metros, um rio. Aqui, um rio? Aí, um rio. Uma ponte? Eu estou no meu sítio, do lado de lá, do lado de lá é meu sítio, do lado de cá, eu preciso fazer ali uma corda para fazer uma tirolesa. Eu vou construir uma ponte. Vocês viram que essa medida aqui, ó, que atravessa o rio, vamos considerar que ela seria a inacessível. Essa aqui está por terra, né? Ó, de ali A tá até B, e ali tá, a gente consegue medir. Está na beirinha do pomar ali. Agora, de A até essa dimensão aqui, C, seria a medida inacessível. Isso. Mas se a gente souber um dos ângulos... Aqui é milho, ó, tá vendo? Aqui é milho, plantei milho aqui. Milho. Então, de A até B a gente consegue verificar, mas de A até C, não, né? Não. Então, se a gente tiver a parte angular, a gente consegue resolver essa distância aí e ver quanto teria que medir essa ponte, por exemplo. Perfeito. Né? Beleza? Vamos junto então? Olha lá. Quando a gente fala de situações que envolvem ângulos e medidas, né, do cotidiano, as figuras triangulares ajudam bastante. E, claro, também as relações trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Lembrando que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e que a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, se eu vou simular alguma coisa, que eu faço uma simulação com um ângulo reto de 90 graus. Beleza.
Vamos lá, já ouviu falar em teodolito? Olha aí, Teodolito. o aparelhinho que o professor Maurício comentou aí, né? Eu já vi esse povo usando isso aí na BR. Na BR estão usando muito. O pessoal da área da topografia, né, aí na construção civil, mexe muito com esse aparelho. Então, o teodolito faz, né, algumas medições de ângulo, de desnível, de área e tudo mais. Né? E esse teodolito é um aparelho que até é consideravelmente com valor até alto, né? Mas a gente tem recursos, né, professor Maurício, fazer algo similar, parecido. Né? Bem caseiro, bem manual, mas também funciona. E ele tem uma importância tão grande, por exemplo, a gente já percebeu que na BR, quando está dirigindo a BR, tem tracejados e tem linhas contínuas, não é? Permitindo ou não a ultrapassagem. Isso já foi calculado antes por um engenheiro de tráfego, usando um teodolito, usando instrumentos de precisão, porque tem certo pedaço da pista em que eu não tenho visão 100% do que pode vir pela frente. Pode ser uma curva, pode ser uma ladeira. Então, ali, geralmente, eles colocam linhas contínuas, dizendo assim, olha, não ultrapasse, por quê? Porque você não tem visibilidade total. E aí, às vezes, eu me arrisco, eu jogo o carro para ultrapassar, de repente vem um caminhão, vem um carro, e é quando acontecem alguns tipos de acidentes. Por quê? Ah, mas não estava vendo nada. Claro, não estava vendo por quê? Porque alguém já viu antes que não dava para ver. Né? Já foi visto que não dava para ver, então ele avisou. E a linha contínua avisa isso. Então, é interessante isso aqui. Aí eu vou fazer, por exemplo, demarcação no sítio, distâncias, né, inacessíveis, ou pelo menos de uma mata fechada. Não dá para. Então, com o teodolito, eu vou alinhar ali e ele vai me dar marcações na frente, onde eu vou colocar o que eles chamam de piquetes. Né? Sim. E a gente no sítio coloca nas extremidades desses piquetes, no começo e no fim, o que nós chamamos de mourão, né? São aquelas marcações maiores para poder fazer ali as ligações da cerca. Cheio de conhecimento. Bora ver então como que a gente aplica tudo isso, né? O teodolito é usado aí na parte da construção, né? Na parte de estradas e tudo mais. Vamos ver, o que ele faz, né, o teodolito? Bom, usado há centenas de anos, o teodolito é um instrumento óptico capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Então temos aí, ó, uma questão bem prática aí, né? Ele mostra aí de 0 a 90 graus e que o teodolito vai fazer essa medida desses ângulos, seja na vertical quanto na horizontal. Quer ver? Bora ver? Eu consigo fazer um teodolito? Claro! A pergunta que não quer calar, mas será que eu consigo fazer? Vamos ver? Vamos lá? Então, se você acha que não é possível, se enganou, porque o teodolito é possível ser feito sim. A resposta é sim. Olha aqui um teodolito, que legal. Um teodolito manual, um teodolito caseiro. Realmente está bem diferente daquele lá, né? Mas eu acho que ele funciona, né? Olha, se você olhar os filmes até 1400, 1500, eles baseavam as navegações usando algo parecido com isso. Então, quer dizer, a tecnologia veio e vem para nos dar um suporte melhor. Por exemplo, hoje eu posso usar uma trena, né, um nível, tudo digital. Sim. Mas eu posso ainda. E há quem prefira usar o manual. Aqui tem papelão, né? Dá para perceber, né? Isso. Tem uma questão, um nível. O nível. Aqui embaixo tampinha, é uma garrafa. Tampinha é uma garrafa. Mas agora já dá para usar. Um canudinho. Hoje, e o nosso transferidor. Né? No pós-pandemia, ao invés da garrafa, é muito mais prático, muito mais acessível o tripézinho. Que eles usaram mesmo para celular? Para celular mesmo, aquele pequenininho, você coloca ali. Dá certo? Desde que esse nível, cadê o nível? Olha só, esse nível aqui, ele tem que estar, olha só aqui. Nivelado. Nivelado, certinho, olha aqui, certinho no meio ali. O líquidozinho ali dentro tem que estar balanceado, equilibrado. É ele que vai dar precisão. Certo. É ele. Ei, eu quero fazer, bora? Bora? Bora fazer? Vamos? É fácil? Vamos fazer um? Ei, muito legal, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, claro que o terceirão tem tantas atribuições, né? Tanta coisa para estudar, tanta coisa para tudo. Enem, Saeb, prova e blá, blá, blá. Simulado aí a parte de matemática, atividade extra classe é um simulado matemático. Tem muita coisa para vocês, mas se tiverem a oportunidade de fazer junto com o professor, a gente vai dar o caminho aqui para vocês, tá certo? Beleza. Bora fazer? Anima. Olha lá então na telinha o passo a passo. Materiais necessários para a construção do teodolito caseiro são um transferidor de plástico ou de madeira, taxinha para poder pegar a tampinha, né?
cola, canudo ou tubo de antena. E ali a gente viu que precisa do nível também. Né? Isso, aí tem um nível, tem um papelão, tem aqueles detalhezinhos lá. E aí, fixe a taxinha na base central do transferidor, de forma que ele fique com mobilidade. Não dá para prender e ficar sem se mover, tá? Beleza. Sequência? Cole o canudo na taxinha de modo que sua movimentação seja completa, girando ali de 0 a 180. Ah, tem que fazer o giro completo do Isso. transferidor, né? Beleza. Vamos lá, vamos praticar? Hora de aplicação. Mas antes disso, vamos falar aqui um pouquinho com eles, né? Olha lá, então aqui a gente mostrou para vocês um caminho aí de se fazer para chegarmos nesse momento aqui, ó, tá? Então a taxinha seria essa fixação ali, ó. Esses detalhezinhos aqui, é porque a pessoa vai fazendo e vai ficando, né? Porque só a tampinha, só o transferidor e o canudinho já dá para resolver. Eu até lembrei, falei das navegações, lembrei de um desenho, né? Onde, acho que é Cristóvão Colombo, aparece com o transferidor na mão, mexendo no canudinho ali e olhando Uma luneta. Aí olhando na luneta e pegava o ângulo e tal, ia angulando e ia colocando. Quer dizer, mostrando que tudo que nós temos hoje de tecnologia muito avançada, que, claro, veio para nos auxiliar e nos dar uma precisão melhor. Foi um avanço de algo já existente de forma mais simples, né? Beleza. Ó, aqui nós temos um modelinho, tem outros tipos, Tem que olhar por esse canudinho aqui, tem que olhar por esse canudinho que vai ver o ângulo, né? Aí tem situações em que na internet tem vídeo mostrando também como construir. Então, se vocês tiverem essa oportunidade aí. Vamos fazer assim, então. Nós vamos mandar no grupo da mediação, dos professores do terceiro ano, um vídeo dando instrução. Nós montamos com o segundo ano, não, né? Só demos instrução também. Então nós vamos mandar, nós até temos orientação também no papel, não temos? Podemos mandar no grupo para aquele aluno que se interessar a fazer e, de repente, eu quero medir a castanheira lá do sítio, quero ver, né, quero fazer uma tirolesa da castanheira para o rio, tanto de barbante eu vou ter que usar, de cordão e tal. Então dá para fazer umas precisões bacanas. Legal. Beleza? Mas agora, como a gente falou que era a nossa aula de resolução de problemas, vamos resolver problemas e aplicar junto com vocês. Olha lá, vamos para a prática. Lá vem o Cascão junto com a gente. Ele tá animado, galera, porque ele vem para as aplicações. Simbora! Exemplo de número 1. Um professor sugeriu aos seus alunos a construção de um teodolito. Empolgado com a atividade, o aluno foi testar o seu teodolito, medindo a altura de um prédio. Ele posicionou o seu teodolito a uma distância de 80 metros do prédio e conseguiu enxergar o topo do prédio com um ângulo de 40 graus. Determine a altura do prédio, sabendo que o tripé de apoio do teodolito tem 1,7 metros de altura. Na verdade é o tripé, né? Tripé. Tripé. Beleza? Então ficamos com essa imagem aqui, é isso? Isso. Então temos aí, vamos lá, um ângulo de 40 graus, uma distância do tripé até o prédio de 80 metros, a altura da base desse tripé, 1,7. Ele quer a altura total do prédio? Determine a altura do prédio. Então a gente sabe que a gente encontrando aquela medida ali, ó, H aqui, ó, não é a altura total do prédio, né? A gente encontrando esse H aqui, a gente vai encontrar uma altura que depois tem que ser somada com 1,7. Beleza? Então primeiro a gente vai achar essa alturinha aqui, ó, o X. Aí depois a gente acha a altura toda do prédio. Então temos um triângulo retângulo dessa forma aqui, né? Um triângulo retângulo. Peraí, deixa eu melhorar esse triângulo. Um triângulo retângulo, onde aqui mede 80, o ângulo é 40 graus e aqui é X. Qual razão trigonométrica eu vou utilizar? Tangente. Tangente, aqui ele deu aquele use, né? Use as três possibilidades. Deu as três, não falou qual era, né? Eu tenho que descobrir. Beleza? Então vamos lá, tangente de quem? Tangente de 40. 40 graus vai ser o cateto oposto, que é? O cateto oposto é X. E o cateto adjacente? É 80. 80. Tangente de 40 a gente vai usar quanto, então? 0,84. 0,84 vai ser igual a X sobre 80. Tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, 0,84 vezes 80 vai ser igual a X.
Quanto mede meu X, então? 67,2 67,2 metros. Tá, mas isso é só esta parte aqui, né? Olha lá. Eu ainda tenho que somar 62,2 mais 1,7. Mais 1,7. Então, 62,2 67. mais 1,7. Hã? 67. Ah, sim, desculpa. 67. 67,2 mais 1,7. Então, vou ficar aí com 68,9 metros. Essa é a altura do prédio. Podemos precisar que esse prédio tem mais ou menos 70 metros, não é? Uma precisão assim, porque se o teodolito com a aproximação chegou em 68,9, mais ou menos 70 metros. Beleza? Beleza. Legal, né? Vamos para mais um? Vamos lá agora? Exemplo de número 2. Fazendo o uso de um transferidor, um estudante se posicionou a uma distância de 10 metros de uma árvore e conseguiu enxergar o topo da árvore com um ângulo de 60 graus. Qual é a altura da árvore? E essa árvore aqui é aquela nossa, não é? Essa é aquela árvore? Vamos lá, então. O ângulo é de quantos graus? 60. Ah, então esse alfa aqui é 60? Isso. 60 graus. Ele quer o quê? A altura da árvore. E ele disse que a distância do estudante até a árvore é de 10 metros. Então aqui a gente coloca o 10? Isso. E aqui é o X? X. A altura aqui? X. Perfeito, X. Beleza, né? Então se a gente tem cateto oposto e cateto adjacente, vamos ao quê de novo? Tangente. Essa tangente aqui ficou estranha, esse tangue aí, parece suco. Vamos lá, então. Tangente de quem? De 60 graus. É o cateto oposto, que é X, a altura da árvore. E o cateto adjacente? 10. Quem é a tangente de 60? Lembra lá? 1,73. Isso. Que é a mesma coisa aqui, raiz de 3, né? Isso. Na nossa tabelinha lá, ó, raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Então, tangente de 60 graus é raiz de 3, que equivale a aproximadamente 1,7 aí, 1,73. Então, vamos para cá? 1,73 é igual a x sobre 10. Está dividindo, passa multiplicando. 1,73 vezes 10 vai ser o x. O que é multiplicar por 10? Andar com a vírgula uma casa para... Isso, dá um pulinho. Então, a altura dessa árvore é 17,3 metros. Beleza? Beleza. Top, né? Bacana, vocês viram aí que a gente consegue calcular a altura de uma árvore? Sim. Então, se vocês têm uma árvore lá no sítio de vocês, com uma altura razoavelmente alta, assim, que vocês não conseguem medir de maneira, né, assim, vamos dizer, natural, assim, prática. A árvore está assim, está seca, já estou com medo de subir lá e né, pode quebrar. Ou é uma castanheira, que geralmente a castanheira é mais difícil de subir e tal. Então, se a gente se localizar, professor, o aluno se localizar a uma certa distância da árvore, né, posicionar o seu teodolito caseiro, verifica o ângulo que dá no topo da árvore, ele consegue saber a altura da árvore. E nessa hora é interessante, o teodolito está fora da base, né? Você coloca apoiar no chão, planinho, para ficar o nível certinho ali, que aí fica mais prático. E aí, quanto mais distante, menor vai ser o ângulo que você vai chegar no final, né? Porque você vai aumentando a distância e aquele ângulo vai diminuindo para você ficar mais prático no cálculo. Então é legal, eu gostei. Bom, gostei muito. Tem mais exemplos? Será? Bora lá. Aqui a gente deixou uma página, não usamos, mas tudo bem. Mais exemplo? Vamos lá então, exemplo de número 3. Olha lá. Um aluno foi testar o seu teodolito medindo a altura de uma montanha. Ele se posicionou a uma distância de 500 metros da montanha e conseguiu enxergar o topo da montanha sob um ângulo de 20 graus. Determine a altura da montanha sabendo que seu teodolito não tem tripé e ele tem uma altura de 1,30 metros. Tem um desenho aqui, um suporte que possa representar isso da melhor forma? Tá aí, ó. Olha que legal. Ele está com uma altura, então, a altura dos olhos aqui do menino, 1,30, né? O ângulo é de 20 graus. A distância que ele se posicionou da montanha, 500 metros. E aqui a gente forma um ângulo, então, retângulo,
para descobrirmos a altura da montanha. Vendo bem aqui, ó, que o nosso triângulo retângulo sendo formado aqui, a gente vai descobrir uma altura X que depois ainda temos que somar com a altura 1,30. do menino, né? Beleza? Vamos lá, então. Cateto oposto, cateto adjacente de novamente tangente. Tangente de quem? De 20 graus. Aqui não veio a parte do use, né? Então a gente vai ter que procurar lá na nossa tabelinha ou fazer aqui na calculadora, né? X dividido por 500, né? É o cateto oposto aqui, ó. Cateto oposto é X, cateto adjacente é o 500. Tangente de 20 graus é? 0,36 aproximadamente. Igual a X sobre 500. Tá dividindo, passa multiplicando, certo? Então, 0,36 vezes 500 vai ser o meu valor de X. 36 vezes 5 dá 18, dá 180. É como tem os zeros, vai ficar 180 aqui. Tem 2 zeros, 2 casas decimal. 2 casas decimais, né? Fica 36 vezes 5 mesmo, 180. Sim. 180 é o valor de X. Então, a montanha tem 180 até a nossa altura do menino. A gente ainda precisa somar, né? 180 mais 1,30. Então, vamos ficar com 181,3 metros. Perfeito. Certinho? Certo. Beleza? Fácil, né? Boa, boa, muito boa. Top, top. Legal, então, né? Olha aí que bacana. A gente viu aí muitas situações envolvendo a trigonometria, né? Conseguimos fazer várias aplicações e a gente viu que em situações práticas, né? É a altura de uma árvore, é a altura da montanha, é para o cálculo de uma ponte no rio, tudo isso é possível, né? Envolvendo ângulos e medidas inacessíveis, a gente consegue chegar num resultado, né? E fica até uma sugestão para o aluno seguinte: antes de começar medidas inacessíveis, se você quer medir essas medidas, encontrar esses valores, testa com valores que você consiga medir. Você pega, por exemplo, lá uma árvore, um arbusto de 3 metros. Aí você se distancia, mede o ângulo, faz o cálculo. Faz um tirateima antes, né? 2,95, 2,80. Poxa, tá dentro do padrão, né? Aproximado. Tá no padrão, né? Ele tá aproximado. Então já sei que eu tenho uma precisão de tantos porcentos. Aí eu vou medir o outro. Como eu sei que deu sempre a menos, então eu jogo um pouquinho para cima e falo, ó, sabia que esse pé de coisa aqui, ó, esse pé de castanha aqui tem 28 metros, cara. Mas como tu sabe, rapaz? Eu sei. Mede aí pra te ver. 28 metros. É verdade, legal, né? E para finalizar nossa aula, vamos de Brincando com os Números? Olha lá, na telinha, o Brincando com os Números de hoje é uma charada. A pergunta é... Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? 22. Certo. Como é que é? Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? 22. 40 menos 18 é óbvio. Tá óbvio aqui, ó. Ai, ai. Tá com vocês! Isso mesmo. Então, juntamente com as atividades de sala, que serão mais aplicações da trigonometria, mas sim, senhor, você traz a resposta da charada, tá? E na aula, tá? Na aula nós indicamos para vocês a construção do teodolito, mostramos mais ou menos e vamos encaminhar no grupo dos professores do terceiro ano as orientações através de um vídeo no YouTube, para que vocês que quiserem construir possam fazer a construção e usem. Tentem testar, façam testes aí, porque é muito bom mesmo. Isso mesmo. Beleza? Ficamos por aqui, mas já já a gente volta aí com as atividades de sala, as correções, revisão e tudo mais. Até lá!